Olá, seja bem-vindo ao Eleitor, Política é Hype. Não adianta fugir da pauta política, não é questão de você ficar conversando e discutindo sobre isso, é uma questão de liberdade. E a gente está aqui para mais um podcast. Fala, Diegão! Fala, Léo! Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ouvindo ou assistindo a gente. Quem está assistindo está vendo minha cara um pouco de acabado, porque eu não estou muito bem hoje, estou passando um pouco de mal. Mas estamos aqui pra... Pô, nós dois, velho. Tô zoado também. E, assim, o assunto de hoje é um pouco... Ele, por si só, já vai deixar a gente passando mal um pouco, assim. Então, acho que vai potencializar um pouco o que a gente já tá sentindo. Lembra que nós não podemos balançar. Ah, é verdade. Nossas câmeras estão em cima da mesa. Então, nós dois temos o pezinho... Síndrome das pernas inquietas. Ah, não, mas é gostoso, velho. É bom demais. Nossa, é bom demais, velho. Todo mundo acha que eu tô apressado. Não, é porque é gostoso. É relaxante, não é? As pessoas falam assim, você tá, como é que é? Ansioso? Tá ansioso? Aí eu falo, não, velho, é gostoso pra caramba, velho. Eu não consigo ficar parado, velho. Então eu vou mexer muito a mão, velho. Ai, bom demais. Cara, e aí, bicho? Vamos começar um assunto pesado aí, triste, né, que teve aí no início dessa semana, que foi o fato daquela garotinha de 10 anos que sofreu vários abusos do tio desde os 6 anos de idade e engravidou, né, e depois, agora com 6 meses de gestação, a justiça autorizou a realização do aborto. É importante lembrar que o aborto é autorizado nos casos de crime de estupro, o aborto é autorizado no Brasil, então a legislação permite isso. O fato é que havia uma divergência aí com relação às semanas de gestação, porque existe uma portaria que determina até determinada semana que poderia ser efetuado o aborto, e a garotinha tinha uma semana a mais de gestação do que a determinada na portaria. Ocorre que é uma portaria, então ela não tem força de lei, e aí caberia ao juiz mesmo decidir se poderia ou não ser feito o aborto, porque a lei mesmo ela não estabelece qual período de gestação para que a criança... Então isso é acordado já na lei. Como é que é? É porque a lei... Isso? Não, é o Código Penal. A lei por si só não estabelece, ela somente diz que nos casos de crime de estupro é autorizado o aborto, ela não fala, olha, é autorizado o aborto até X semanas. Uhum. E aí veio uma portaria regulamentando isso, só que essa portaria não tem força de lei, e o judiciário entendeu que ela não seria aplicada nesse caso. É um caso muito pesado, né, Léo? Porque... Nossa, pra caramba. Velho. A gente viu ali que alguns fundamentalistas, né, algumas pessoas foram para a porta do hospital e teve gente chamando a menininha de 10 anos de assassina, aquelas pessoas gritando, se manifestando contrariamente ao aborto. As imagens foram bem fortes. Cara. Logo em seguida, um grupo de feministas foi para a porta do hospital também, se manifestando a favor do aborto, defendendo a prática do aborto, né? E gerou, mais uma vez, uma pauta política, né? O fato, o crime, né? O aborto, na verdade, ele foi totalmente politizado, e nesse lado, na minha opinião, não tem desfecho bom para essa história. Não existe um desfecho assim, nossa, não vai abortar, é um desfecho bom, vai abortar, é um desfecho... Não tem, tudo foi ruim, tá tudo péssimo, tá tudo horrível, né? É uma criança que é estuprada desde os 6 anos, engravida aos 10... E aos 6 meses de vida tem que tirar porque é um feto. É muito complicado. É um bebê, e provavelmente ele nasceu com vida, né? Ele poderia... Eu não sei como foi a operação, a cirurgia, mas eu li que introduzem o bebê numa solução salina para que ele morra. Caraca, velho, que bagulho tenso. Eu não sabia disso, não. É pesadíssimo, cara, é pesadíssimo. E aí eu vi também do outro lado, mano, é muito pessoas pesado. Gritando e comemorando vitória do aborto e tal. É o nível, né, de aonde tá chegando a nossa sociedade, véio, né? Eu tava meio por fora dessa profundidade aí da parada. E assim, o aborto, eu sou contra o aborto, não sou favorável ao aborto, eu acho hipocrisia quem, por exemplo, progressista é contra a pena de morte, mas defende o aborto. Sim. E tem alguns de extrema... Opa, foi mal. E tem alguns de extrema direita que
são a favor da pena de Sim. morte, mas contra o aborto. Então, É. assim, acho que tem que ter um mínimo de coerência nesses casos. Eu sou totalmente contra o aborto. Eu sou contra o aborto. cara. Inclusive, nos casos de estupro, eu sou contra, porque não adianta eu ser... O que me faz ter convicção de ser contrário ao aborto são vários fatores, não somente religiosos, são vários fatores. A gente pode até discutir um dia sobre esse tema, mas eu não acho que seria, assim, o fato de eu ser contra não quer dizer que eu tenho que ir lá na frente de um hospital e gritar e militar falando sobre isso e criticando quem faz o aborto e condenando quem faz o E aborto. esse é um ponto desafiante. Até, por exemplo, meu posicionamento, eu acredito que as pessoas têm que fazer o que elas quiserem e arcar com as consequências. Mas eu não levanto uma bandeira de organizar a parada, entendeu? De regulamentar uma parada dessa. Agora que você vai falar, Léo, mas o que você acha? Que teria que ser... Cara, teria que ser igual maconha pra mim, assim. Tipo, o problema é seu, velho, entendeu? Eu sou contra, eu não acho legal, É um entendeu? assunto individual, né? E é muito delicado Exatamente, falar sobre isso, cara, porque o aborto é um tema muito delicado e agora esses grupos pró-aborto, eles estão se valendo dessa situação. Hoje mesmo eu vi uma notícia na Folha ou no Estadão falando temos que discutir o aborto. E eu acho que o Brasil... obviamente que acontece aborto clandestino todos os dias no Brasil. Só que eu vou dar só um exemplo aqui. Hoje em dia, droga é proibido, né? Então, assim, eu cresci sabendo que maconha, cocaína, isso tudo é proibido, que o fato de ser proibido traz um indicativo de que não é positivo, não é bom, como de fato não é. Né? Então, assim, utilizar drogas não é algo bom. É nocivo para a saúde, é nocivo para a sociedade como um todo. Então, eu cresci tendo isso na minha mente. Né? Então, foi isso que me foi ensinado durante os anos na escola, os meus pais me ensinaram. Então, todo esse aprendizado, tudo isso que eu sei sobre drogas é porque me foi ensinado e a legislação proíbe a utilização de droga. É a base dentro de casa também. Bebida alcoólica é permitida no Brasil. Eu cresci sabendo que eu não poderia beber até os 18 anos. Obviamente que eu bebi antes, né? Com 14 acho que quase todo mundo faz isso, né? Mas por ser permitido, por poder vender no supermercado, por ser permitido a venda de bebida alcoólica, eu não tinha aquela noção do perigo que a bebida alcoólica traz. Que a gente pensa que é menos que a droga, né? Que é menos que a droga. E não é assim. A realidade é até diferente, né? Então existem estudos que indicam que a utilização de bebida alcoólica é muito mais nocivo do que uma das coisas a utilização de maconha, por exemplo. Uma das coisas que mais mata no mundo é a síndrome metabólica, que vem a partir de, por exemplo, uma cirrose. E não é de álcool no sentido álcool, é no sentido de açúcar, porque a cerveja é pão, vira açúcar no teu corpo. Ainda tem isso, né? Então, tipo, é uma das coisas que mais mata no mundo hoje. E é bizarro, porque aí a gente cresce com esse entendimento. Então, tipo, droga é proibido e bebida alcoólica é permitido, então tudo bem. Aonde eu quero chegar com a questão do aborto? Permitir o aborto no Brasil vai trazer para as próximas gerações esse inconsciente, né? Esse entendimento inconsciente de que o aborto é bom. Porque tudo aquilo que é permitido traz essa ideia de que é bom, né? Então, por exemplo, a minha filha vai crescer sabendo que o aborto é permitido. Então, se a lei permite o aborto, por que não fazer, entendeu? É complicado. Então, é muito delicado esse assunto. É um assunto que eu acho que tem que ser muito mais aprofundada a discussão no Brasil. E eu acho que, como tudo na vida, tem várias peças aí pra se encaixar eu acho e dar certo. Que a gente tem que tirar o aspecto religioso e focar, porque o Brasil a gente não tem que discutir, é proibido porque Deus... Não é esse o assunto, esse ponto, não é esse o ponto sim. que tem que ser discutido, são outros pontos. Cara, como eu fiquei por fora, o que rolou dessa parada de religião? Fato é que houve essa questão dos fundamentalistas religiosos, mas vários outros cristãos, eu, na posição de cristão, pra mim eu achei péssima, qualquer situação ali foi péssima, abortar, não abortar... Então, mas por que naquela situação começou a rolar uns memes assim contra religiosos? Porque as pessoas são preconceituosas, né? E é tudo mas bem. Mas rolou uma parada existe um preconceito absurdo contra cristãos no Brasil. Eu achei que tinha tido um evento assim,
político da bancada evangélica? Não, até a bancada evangélica eu não vi nenhuma manifestação. Foi um grupo de católicos que se manifestou contra, tá? Não foi nenhum grupo de evangélicos. Acho que é mais doido aí. E assim, eu achei que o fato de ter politizado isso tirou um pouco o foco de um assunto que a gente tem que discutir. Esse sim a gente tem que discutir, que é a pedofilia, que é a erotização de crianças. Esse assunto teria que ser pauta, só que a esquerda ela não gosta de discutir esse assunto, até porque a esquerda tem um pouco um viés voltado para essa prática, né, de erotização de crianças. A gente viu lá aquela exposição no museu que tinha um homem pelado e uma menina de 5 anos, né, passando a mão nele. Existe essa pauta surreal, de trazer um pouco a erotização para a criança. Tem pessoas que defendem... Óbvio que a pedofilia é uma doença. Você vem falar para mim que a pedofilia é um comportamento. Não, é uma doença. O pedófilo, ele é um doente. E as pessoas... Não, cara, porque isso, você vai achar que isso não é doença, é doideira, velho. Os progressistas, eles encaram dessa forma. Então, a pedofilia é uma doença e a gente tem que conversar sobre isso. Inclusive, é até uma questão assim que eu aprendo com as pessoas que eu caminho, na questão, vamos falar, para as pessoas entenderem mais rápido, de religião. Cara, esse tipo de coisa tem que ser visto como tratamento também. A gente vê como cura. Sim, com certeza. Existe uma questão de libertação na nossa visão espiritual, mas por que não também fazer tratamentos, entendeu? Só que o problema é o seguinte, alguns progressistas, eles observam isso como uma doença que deve ser tratada somente no âmbito de doença. Só que o fato é que essa doença, ela enseja a prática de um crime, que é o abuso de menores, né? E esse crime, ele tem que ser punido. Então a lei tem que punir esse crime, né? O crime de pedofilia, ele tem que existir e o cara, o pedófilo, ele infelizmente, ele tem que ser retirado do convívio em sociedade, porque ele não consegue... Porque a parada que ele tá fazendo é loucura, por si só, se controlar com relação a esses impulsos. Então ele tem que ser retirado sim do convívio em sociedade e não existe outra forma que não sendo a prisão, que não seja a prisão. Então, é um assunto muito delicado também, só que esse assunto não é muito discutido. As pessoas tentam, principalmente pela esquerda. A esquerda não discutiu, ela não falou nem a esquerda, nem os contra-aborto, né, os fundamentalistas religiosos. Esse cara, ele cometeu um crime absurdo. Essa criança, ela vai ter efeitos psicológicos... Ele foi encontrado, né? Pro resto da vida dela. Foi encontrado. E aí, quando se discute pena para esse tipo de crime... Infelizmente, a gente vê uma oposição muito forte, né, na esquerda, que a maioria dos deputados e senadores de esquerda, eles são garantistas, de não aumento de pena, de não penalização, inclusive. Então, por exemplo, lembra quando teve aquela discussão, o Bolsonaro era até deputado à época, que teve aquela discussão com aquela Maria do Rosário, que aquele estuprador, um menino chamado Champinha, ele era menor de idade, aí se discutiu aí a redução da maioridade penal para crimes hediondos, casos desse tipo, como crime de estupro, porque ele tinha estuprado e matado uma menina. E aí a esquerda criticando essa postura de que não pode, de que pesado, não pode. Hein? E o Bolsonaro defendendo ali que tinha que reduzir a maioridade penal para esses tipos de crime, enfim. Essa discussão, ela tá vigente aí há muito tempo, só que não existe um resultado. Até hoje a gente não viu um efeito, né, dessa discussão. Se fala-se, mas a gente não vê um efeito. Esse cara vai ser preso, se ele encontrar bons advogados no caminho, ele pode ser solto. Na cadeia. Se ele não morrer antes, né? Se ele encontrar bons advogados, ele pode ser solto. E graças ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele só vai poder ser preso quando for julgado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo órgão que definiu isso, né? Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que acontece no Supremo Tribunal Federal em muitos casos, e eu acredito que esse caso dele poderia causar. Óbvio que não vai ser assim, porque ele é pobre, ele não vai ter uma assistência jurídica boa, ele provavelmente vai ser defendido pela Defensoria Pública, a Defensoria Pública vai fazer a defesa técnica ali, porque tem que fazer, porque ele tem que ter um advogado, e aí vai transitar em julgado lá, talvez na sentença, ou até mesmo vai recorrer, mas no segundo grau transita em julgado, porque não vai recorrer para as instâncias, para o STJ, para o Supremo Tribunal Federal, porque isso só é possível para quem tem dinheiro, porque recorrer hoje para instâncias superiores, como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, é caro, demanda bons advogados, então, obviamente que isso não vai acontecer, mas fica aí um alerta, né? Eu já
já me manifestei aqui contrário à prisão em segunda instância, mas eu entendo que, como a gente vive hoje, né, a solução que a gente tem hoje é essa. Sim. Porque não existe uma discussão de reforma do Código de Processo Penal. Deve haver uma discussão de reforma do Código de Processo Penal, fato que não acontece. Então, esse cara pode ser solto a qualquer momento. Ele pode conseguir aí um habeas corpus. Eu sou pessimista pra ele, viu? Só que eu acho que ele não vai morrer, né? Ele não vai sobreviver. E a gente nem vai ficar sabendo. E aí chama a atenção, Léo, que aí essa galera começou a falar, nossa, tem que prender, esse cara é um monstro, né? Muitos de esquerda. E aí essa semana, aí eu já vou pular para outro assunto, né? Uma deputada do Partido Novo, ela apresentou um projeto de lei, deixa eu só conferir aqui o número do projeto de lei. A deputada Adriana Ventura, o projeto de lei 1485, que dobra até aplica o dobro de pena nos casos de crime de corrupção para crimes cometidos durante estado de calamidade pública, né? Caraca, como é o que a gente está vivendo agora. Então, crimes, por exemplo, de peculato, prevaricação, concussão, esses crimes cometidos durante o período de calamidade pública, eles teriam a pena dobrada. E faz sentido um negócio desse, né? Porque a gente está vivendo um período de extrema... Cara, né? Eu tô cheio de perguntas aqui já, velho. A gente tá aí segurando, né? A economia tá caminhando a passos lentos, Sim. Pessoas morrendo. Tentando sobreviver E aí a gente vê país. Políticos sendo abastecidos com dinheiro público e cometendo crime de corrupção. A gente viu no Rio de Janeiro, a gente viu no Amazonas, a gente viu... acho que praticamente todos os estados do Brasil tem... O Dorinha... Tem crimes de... O Dorinha uma hora nós vamos descobrir, não é possível. Tem alguma investigação, tem algo, né? Até surgiu o termo covidão, né? Porque... E aí o que acontece? Esse projeto, né, houve um acordo ali com o Rodrigo Maia para ele colocar esse projeto para ser votado. E adivinha quem barrou a votação do projeto? Claro, o PT e o PCdoB. Impediu, né, que o projeto de lei os caras que ficam em fosse choque. votado. Então, é muito incongruente. Porque o que essas pessoas estão fazendo? Eles estão impedindo que uma punição mais severa para quem comete crime desse tipo aconteça no Brasil, mas com qual intuito, com qual objetivo? Sim. Que eu vou proibir, né, que eu vou impedir, né? Qual é o meu interesse? O que eu acho de errado nisso? Que pessoas sejam punidas mais severamente em casos como esse, de corrupção em estado de calamidade. Vontade de pegar um deputado desse, assim, sabe, pôr na nossa frente, um político e falar assim, cara, por qual motivo isso é ruim? É porque eles entendem que a punição... Eu tava vendo uma declaração do Toffoli de anos atrás, que ele entende o seguinte, que a pena, nesses casos de crime, de corrupção, a prisão não é o que resolve. Eu até entendo isso, eu sou um defensor... Não é o que resolve o quê? Como assim? Eu acho o seguinte, nos casos de crime de corrupção, pena de prisão no Brasil é completamente tranquilo. Por quê? Mas tipo assim, o cara fica preso pouco tempo, e o dinheiro que ele... mas não funciona porque tem esses mecanismos aí. Exatamente. Exatamente. Então, pra mim, o que tinha que acontecer é... O cara roubou, ele cometeu um crime de corrupção, ele desviou dinheiro público. Perde tudo. Não acontece isso. Ele vai preso durante 5 anos, depois de 1/6 de cumprimento da pena ele já vai pro regime semiaberto, ou ele já vai preso em regime semiaberto, depois vai em aberto, depois está solto e usufrui de todo o dinheiro que ele roubou. Então, assim, é bom. Vale a pena. Hoje, no Brasil, vale a pena você ser corrupto. Ainda mais agora com esse novo entendimento do Supremo, que você não vai ser preso, né, somente após o trânsito em julgado. Vale a pena você cometer crime. Porque o Estado ele não tem a capacidade de retirar tudo que você conseguiu. Porque se eu desvio 1 milhão e consigo lucrar com esse 1 milhão 5, 10 milhões, o Estado vai lá e me tira 1 milhão e eu tenho 9. Entendeu? Então, é um tipo de crime que compensa ainda no Brasil. Isso, hein, e aí, quando vem uma deputada querendo melhorar essa situação, trazendo um pouco de medo, né, para esses caras, porque apesar de que eu acho que eles não têm tanto medo assim, olha, se você cometer crime durante estado de calamidade pública, a pena vai ser dobrada. Tome cuidado. Então não foi votada a parada? Não foi votada. Graças à oposição aí, deputados do PT e do PCdoB que se opuseram, falar o nome deles aí. A Jandira Fegali, né, Ei, Jandira! Que é a líder da minoria, ela negou acordo para a votação do texto
E o Reginaldo Lopes, que é um deputado do PT, que afirmou haver divergência no partido em relação ao assunto. Divergência. Olha, eu quero que não tenha pena pra mim, né? A divergência é essa. Eu não quero que haja punição, né? Divergência, velho. Então, é uma vergonha, é de entristecer. Eu vou falar pra você, me dá uma bad. Agora que eu fiquei pensando assim, caraca, os caras conseguem escapar sempre mesmo, né, velho? Ver como esse parlamento age, né? Como os deputados, senadores agem pra poder Um bando de animal, é isso que impedir parece. que as coisas melhorem no Brasil, né? E foi muito ruim essa situação. Isso demonstra, né? Isso denota que, de fato, os progressistas, eles são garantistas, eles têm a ideia de que a prisão não resolve, de que a prisão não é a solução. Eu tenho a plena convicção de que prisão não ressocializa, porque não ressocializa a pessoa. Como que você vai ser ressocializado saindo do convívio em sociedade? Só que existem crimes que a pessoa precisa ter uma punição. A prisão tem um caráter punitivo, ela não tem somente o caráter de ressocializar. Cara, você fez Ela tem uma um parada caráter de errada punir, e agora você vai entendeu? ficar preso. É isso. Para isso a prisão pode ter um efeito ainda, né? Mas é complicado a gente ver como eles agem, né? E aí depois vão lá na frente vão lá e aplaudem quando um cara vai preso por crime de opinião, né? Nossa. Que é contrário ao que eles acreditam. Aí pode. Aí tudo bem. Inclusive, essa semana eu vi uma declaração do Barroso no Instagram do Paulo Matias. Eu tentei achar uma entrevista que ele deu pra Jovem Pan, não sei se é recente, não sei se é atual, mas o Barroso, na declaração dele, ele disse que o conservadorismo incomoda. Olha só como um ministro do Supremo Tribunal Federal, em uma entrevista a uma rádio brasileira de grande público, dá uma declaração dessa dizendo que o conservadorismo incomoda. Ora, se o conservadorismo incomoda, ele está se declarando totalmente parcial para julgar qualquer conservador que esteja sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. Ele não pode... É uma vergonha, né? O cara soltar uma dessa, né? O conservadorismo incomoda. Eu vou ver se eu acho aqui, ó. Eu acho que eu tenho aqui o texto. Pera aí. A gente vai procurar aqui. Porque como pode, né? Roberto Barroso. Como pode um cidadão dar uma declaração dessa e eu achei estranho porque eu procurei para ver se tinha alguma notícia, né, sobre isso na mídia, na imprensa e nada. Ó, vamos ouvir aqui, ó. Evidentemente, o fato de alguém gostar mais ou gostar menos das ideias que prevaleceram não significa que não haja democracia. Assim é a vida. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Portanto, não é o conservadorismo o problema, por mais que incomode a muitos de nós. Não é o conservadorismo o problema, por mais que incomode a muitos de nós. Que isso, cara? Ô, me manda esse... Conservadorismo Me marca incomoda. nessa parada aí, que eu vou colocar um insert aí pra galera assistir. Tá, vou te mandar aqui. Dá uma pausa no nosso e você vai ter... Você já viu, na verdade, porque eu já coloquei. E aí depois tem uma manifestação e uma declaração do Paulo Matias sobre esse assunto aí. Então, o parlamento do Brasil é uma vergonha, né? É um bando de eu confesso que tô com vergonha mimado. do parlamento e do STF, cara. Eu ando bem desanimado, assim, cara. STF, a gente não pode falar muito, senão a gente vai ser boicotado. Daqui a pouco a Polícia cara? Federal bate aqui na sua porta. Toma cuidado, hein? E mais uma vez hoje, né, o centro hoje, eu acho que da nossa conversa está muito voltado pro parlamento, pro Congresso Nacional, que essa semana, né, houve uma derrubada de um veto aí. Para quem não lembra, o Bolsonaro ele propôs uma ajuda do governo federal aos estados lá no começo da pandemia, e essa ajuda deveria haver uma contrapartida dos estados. Olha, eu vou dar dinheiro, né, para vocês, eu vou perdoar algumas dívidas, a gente vai fazer parcelamento, a gente vai melhorar a situação para vocês. E aí que é um ponto que eu acho interessante, porque o pessoal fala que o Bolsonaro não fez nada durante essa pandemia. Ele poderia ter feito muito mais? Poderia ter feito muito mais. Mas ele não fez nada, é mentira. Porque nesse caso aqui que a gente vai falar agora, o Bolsonaro, o presidente, né, da República, ele
discutiu um projeto de lei que concederia uma ajuda de 60 bilhões para os estados e, em contrapartida, essa ajuda ele solicitou que não houvesse aumento, né, nas carreiras públicas, né, dos servidores públicos. Olha, até 2021 não é daqui 5 anos, não é daqui 20 anos, é o ano que vem. Tá aí já, né? É o ano que vem. Até 2021 seria possível, né, os estados, municípios, não haver aumento de salários para servidores públicos, nem progressão na carreira, para a gente poder equilibrar as contas públicas. E, em contrapartida, eu ofereço essa ajuda de 60 bilhões para vocês. E essa ajuda ela foi 60 bilhões, mas com alguns outros benefícios, ela chegou a 125 bilhões de reais para os estados. E aí o Bolsonaro propôs isso, teve um acordo, né, nos estados, e ok. O Congresso Nacional foi lá e alterou a lei. O que o Congresso Nacional fez? Ele falou o seguinte: olha, legal, não vai ter aumento, mas para alguns setores, algumas carreiras que estão no fronte do combate à pandemia, como, por exemplo, segurança, saúde, né, o pessoal da saúde, o pessoal da segurança, da limpeza pública, essas pessoas vão ficar de fora dessa restrição de aumento. Essas pessoas vão poder receber aumento até 2021, sim, porque eles estão no front, né? Fato é que... eu acho isso legal. Só que é um problema, porque o impacto orçamentário era muito alto. É muito, então era uma muito decisão alto. Totalmente... É uma decisão amarga. Matemática. É uma decisão amarga, obviamente, porque os caras estão aí enfrentando a pandemia, eles estão no combate mesmo, não conseguem trabalhar de home office, eles tiveram que ir para as ruas, tiveram que ir para o campo de trabalho. Sim. Mas todo mundo tem que oferecer sua contribuição. Quantas empresas fecharam, quantas pessoas estão sobrevivendo com R$600 do governo, e essas pessoas, elas estão empregadas, elas estão sendo remuneradas. Elas só não teriam aumento até 2021. Então, seria importante que houvesse uma cooperação geral, todo mundo ceder um pouco, né? Olha, eu vou ter que ceder aqui porque vai ter o outro cidadão ali na frente que vai precisar desse dinheiro para viver, porque ele não tem nem renda. Então esses... Diego, isso aí é impossível. E aí o Senado... Imagina ter essa clareza mental, todo mundo. É difícil. O Congresso incluiu, né, essas carreiras do funcionalismo público, né, que tiveram essa restrição. A lei o projeto foi pro Bolsonaro sancionar ou vetar, e ele vetou esse aumento. Então, olha, o Bolsonaro falou o seguinte: não vai ter aumento para ninguém, para nenhuma carreira no setor público. E aí, o Bolsonaro vetou, só que ele demorou 15 dias quase para vetar. Ele tem um prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar um projeto de lei. Ele esperou o máximo. Por quê? Porque enquanto ele demorava para vetar, os estados e municípios estavam aprovando a toque de caixa aumentos para o funcionalismo público. Olha que vergonhoso isso. Então, na época, eu lembro que eu até critiquei a postura do presidente, porque era sabido, né? Você está falando que os caras gastaram dinheiro? Ele sabia que se ele demorasse para vetar esse artigo, ou se ele demorasse para sancionar a lei que proibiria o aumento na carreira, no independente serviço do público, sim ou do não, o pessoal foi aprovando aumentos. Então houveram casos aí no Mato Grosso, em alguns estados, em que as assembleias legislativas aprovaram aumentos a toque de caixa rápido antes que a lei fosse aprovada, antes que a lei fosse sancionada pelo presidente, tá? Então... Cara, mas que estranho tudo isso, Diego. Eu critiquei a postura do presidente, falei, poxa, ele deveria ter sancionado a lei e vetado esse artigo que permitiria o aumento lá no primeiro dia que ele recebeu, porque aí não dava tempo para fazer esses aumentos aí que aconteceram a toque de caixa. Fato é que o Bolsonaro sancionou a lei, vetou essa parte que permitia aumento para quem estava na linha de frente do combate ao Covid-19, e aí esse veto vai ser analisado pelo Congresso Nacional, e esse veto foi ser analisado pelo Congresso Nacional essa semana. Se não fosse em pandemia, essa análise do veto aconteceria em sessão conjunta. Câmara e Senado deliberam juntos sobre o veto. Como a gente está no período de pandemia, o Senado votou primeiro. E o Senado derrubou o veto do presidente. Vários senadores, inclusive senadores que se declaravam apoiadores do Bolsonaro, senadores que eu tive assim, várias decepções. Por exemplo, o Regufe, que é um senador de Brasília, que é super
super, assim, tem um discurso super firme com relação à economia, né, a questão de gastos públicos. O Major Olímpio, Simone Tebet, vários... Cara, só tem uma palavra na minha cabeça: populismo. Vários senadores tomaram essa decisão de derrubar o veto justamente para favorecer essas classes que estavam na linha de frente. Todo mundo falando assim, cara, esse cara, lembra aí que fui eu que vetei aí a parada que ia te ferrar, entendeu? Só que deu ruim, sabe, Léo? Deu ruim porque a sociedade, ela tá cansada dessa situação, ela tá cansada disso tudo, e como não aconteceu uma sessão conjunta, a Câmara votou ontem. O Senado votou, acho que na terça, e a Câmara votou ontem a derrubada do veto. Só que, de terça até ontem, os deputados viram como a população se indignou com o resultado da votação. Porque são 132 bilhões que seriam gastos caso esse veto fosse derrubado. É muita Por grana. quê? O que acontece? Além de proibir aumento, ele bloqueou a progressão na carreira. Para quem não sabe, servidor público todo ano recebe um aumento no salário durante X anos. No meu caso, durante 13 anos, todo ano eu recebo um aumento de progressão na carreira. Com esse bloqueio, foi proibida essa progressão na carreira até 2021. Então, só esse simples fato de não ter essa progressão na carreira e de não haver novos aumentos, já haveria uma economia de 132 bilhões de reais. Mas é doido, hein, Dinheiro... Diego? Você comentando disso é muito louco, mas cara. Eu sou totalmente favorável, velho. Sou totalmente favorável. A gente tem que dar a nossa contribuição. Muito louco isso. São 132 bilhões, dinheiro suficiente para pagar quase 3 meses do auxílio emergencial. Nossa. Né? Isso só nessas categorias da linha de frente. Imagine se não tivesse essa contrapartida dos estados. É muita grana, velho. E aí o que ia acontecer? Os estados iam utilizar o dinheiro que foi destinado da União para eles para poder pagar aumento. Então olha que absurdo, a gente vivendo um período gravíssimo de pandemia e os estados utilizando o dinheiro... Quando a gente fala os estados, a gente fala que isso é o governador mesmo. O governador que faria isso. Rolou isso em São Paulo? Não rolou porque o que aconteceu? Ontem a Câmara manteve o veto do presidente, então ficou tudo como tá. Nossa, que jogada monstra, velho. Foi tenso, mas não, foi House of Cards, velho. Foi House of Cards. E aí eu quero chamar a atenção porque o Guedes, ele ficou meio... Fica Guedes! Né? E aí ele falou o seguinte... Fica Guedes! Quando o Guedes deu uma entrevista sobre essa derrubada do veto pelo Senado, ele falou o seguinte, foi um péssimo sinal. Foi um crime contra o país o que o Senado Federal fez, porque representa um total descontrole nos gastos públicos. Enfim, foi um crime contra o país. Os senadores mimadinhos, que gostam de gente que passa a mão na cabeça, senador é pomposo, né? Se indignaram com essa fala do Guedes, né, de que é um crime contra o país o que aconteceu. E aí o Rodrigo Maia teve uma reunião com os líderes partidários e ele falou assim que a afirmação do Guedes não ajuda. O que o Guedes falou não ajuda. Então, assim, o Paulo Guedes atacar o Senado enquanto a Câmara tenta construir acordo para manter o veto não ajuda. Aí você observa o quanto esses senadores, o quanto esses deputados, eles são, desculpa a expressão, filho da puta, cara. Por quê? Cara, é muito ruim, velho. Se o Guedes fala que o que eles fizeram foi um crime, então por isso a gente não vai votar do jeito que o governo quer. Mas o problema é que não é interesse do governo que isso seja, é interesse do povo. Exato, representa o povo, eles não estão representando a gente. E aí os caras negociam dependendo do humor do cara que fala ali, do representante do executivo. Então se o ministro me ataca, eu vou atacar o ministro. Não parece joguinho de criança, de gente infantil, idiota, que se presta... Porque é sabido que é necessário o controle dos gastos públicos, e aí o cara vai lá, o senador vai lá e fala que agora o Guedes vai ser convocado para uma audiência no Senado Federal para se explicar sobre essa situação, sobre essa fala dele. Não acredito, velho. É uma vergonha isso. Esses caras, eles querem ser mimados o tempo inteiro, tem que passar a mão na cabeça deles o tempo inteiro. E aí eu vi notícias no jornal falando o seguinte, que a derrubada do veto representava uma perda para o governo, representava... o governo perdeu. Não foi o governo que perdeu, é o povo que está perdendo, pelo amor de Deus. Aonde está a cabeça desses caras?
né? Então é muito vergonhoso. Major Olímpio, para de achar que você vai escalar sua carreira política, cara. O Major Olímpio é porque ele representa a segurança pública, né? Ele foi lá e derrubou o veto, votou pela derrubada do veto e comemorou, e está sendo muito xingado, muito criticado nas redes sociais, porque ele tomou essa decisão. Eu fiquei impressionado com vários senadores que votaram pela derrubada do veto, não esperava de verdade, mas enfim, aconteceu, e graças ao recado do povo, a Câmara foi lá e votou diferente e manteve o veto do presidente. Então isso que muda o país. Com as contas públicas Vote melhor. Sadias, pelo menos por um tempo aí. Vamos ver até quando isso vai durar, né? Então é uma vergonha, é vergonhoso essa situação. Como pode, né? Os senadores se sentirem ofendidos com uma declaração do executivo. Então, se você falou isso pra mim, agora eu não vou votar de acordo com o que você quer. Não é racional a parada. Não é racional. Eles não você viu que eles não pensam no povo? O tempo inteiro eles se bicando e eles não estão nem aí pro povo. Quanto ganha um senador mesmo? 30 mil, fora o tanto de benefícios. Esses caras estão de boa, então. Estão de boa. 8 anos de mandato, né? Esses caras estão de boa no iFood. Estão de boa. Nos delivery, 8 anos de mandato, eles estão felizes, tranquilos. Lagosta. E aí, não cortaram o salário deles, não fizeram nenhuma... Não tiveram nada, não mudou nada. Você tem noção que eles devem estar achando... Você tem noção que esses caras, eles com certeza estão achando que eles são os caras, porque eles estão trabalhando, né, em prol do povo. Eu tenho certeza que eles acham isso. Eu acho que eles pensam o seguinte: a gente tem que receber muito mais, porque o nosso papel aqui é fundamental para a sociedade. Se fosse, eles estariam preocupados mesmo isso seria revolucionário. Em garantir a saúde das contas públicas. Se os políticos falassem assim: bom, pessoal, estamos numa pandemia e todas as classes políticas aqui vão cortar o seu salário. Cara, se os caras fizerem, de verdade, se os caras fizessem 20%, 10%, vai, sabe, nem que fosse eu ia falar assim: não, peraí, agora nós estamos mudando. Agora nós estamos mudando. Cara, por isso que eu vou me declarar aqui apoiador de um político que eu não concordo com tudo, mas eu gosto do Kim, cara. Eu sei que você vai falar que tem ressalvas. Ele pelo menos aí, mantém, mas ele mantém os palavra, o caráter, ele não mudou isso, entendeu? E eu vi eu acho só que ele poderia ser mais... Ele virou muito oposição ao governo. Mas é a estratégia do MBL. É a estratégia dele, só que eu acho que é uma estratégia eu também não concordo. Eu acho que eles vão se dar mal com isso. Mas... A Joyce Hasselman tá tentando apoio do Bolsonaro pra Prefeitura de São Paulo. Eu acho que ela perdeu a noção, né? Perdeu a noção do... Porque é óbvio que o Bolsonaro não vai... Diegão, eu tô vendo outro tópico aí, não sei se você vai querer falar mais alguma coisa. Vamos falar desse outro tópico e juntar aí, né? Que a China... Ai, meu Deus do céu! A China recomendou o uso da cloroquina. Essa cloroquina nunca vai sair de pauta, né? A gente acha que acabou e de repente vem. Irmão, aí eu vou tomar se eu pegar essa parada, velho. Eu não acredito em mais nada, na verdade. Também. E aí, essa semana a gente teve lá uma festinha, né? Em Wuhan, que é o lugar de onde... Não, faço questão. De onde você vai ver saiu... agora um insert... Cenas da festinha. Agora. E aí, então, a galera tá vendo aí a gente tá vivendo o mundo tá em pandemia, né? A OMS é o tempo inteiro mandando o pessoal usar máscara, mandando as pessoas ficarem em casa, falando que a ciência recomenda todas essas questões. Eu não vejo a cara daquele cara lá, eu já fico chapado. Mas aí, essa semana, rolou uma festinha pequena para milhares de pessoas em Wuhan, uma rave na piscina, com um monte de gente sem máscara e dançando, curtindo. Eu não sabia que eles tinham encontrado a cura para a doença lá, então fiquei impressionado. Não, resolveu, né? Resolveu. Acho que a gente tá sendo aí... Não, a gente é otário. É isso. Eu tô chapado. Essa foi minha sensação. Eu me senti otário, né?
tudo que a gente fez de se precaver, de deixar de ver familiar, Não, eu vou de te se cuidar. falar, cara, a gente lá na igreja, lá no Just, passando um belo de um desafio. Eu mesmo, muitas vezes, fui um que falei assim, não, é isso mesmo, cara, a gente tem que... não dá pra fazer o culto e tal, na igreja. E, cara, quando a gente fala isso é porque tem gente que precisa de estar ali, E a entendeu? OMS declarou semana E passada aí os caras tão que fazendo reuniões, uma festa, mano. que cultos religiosos eram perigosos porque poderiam propagar o vírus. Não, perigoso é a OMS existir. E aí a OMS ela minimizou essa festa, disse que as pessoas tinham direito de viver como elas não suportariam, que uma pandemia... Não, essa frase, velho, eu vou ver se eu acho ela aqui, mas que uma pandemia não poderia afetar a vida das pessoas da forma... Mano, o que esse cara... Então, olha como muda, né, a postura. Átila Yamarino, Felipe Castanhari, vocês vão tudo te catar, velho. Porque vocês ficaram metendo medo em todo mundo, OMS, peste negra. O caramba, velho. Olha essa parada, que mentira. É vergonhoso, cara. É vergonhoso, a gente é otário, velho. Nós somos otários. E a OMS mudando, assim, né? Parece que pra passar pano pra China, né? Pra defender a China, isso denota aí o quanto a OMS tá em conluio com a China mesmo. Não, a gente vê que aquelas denúncias de que ela e que na Guerra Fria divulgação. que tá rolando, os Estados Unidos afunde a China, velho. Porque, olha, eu vou te falar, velho. Que vergonha. Ridículo, velho. Que vergonha. Ridículo. Então, a gente fica aí com essa notícia horrível, né? Essa notícia dúbia, contraditória aí, de que a OMS minimizou a festinha em Wuhan. Não, eu vou ler. Achei a frase. Achou? Achei a frase. Peraí que o Estadão não quer deixar eu ler, porque ele quer que eu pague pra ler. Mas eu sou hacker. Peraí que eu vou conseguir ler essa parada. Não devemos culpar as pessoas por quererem viver as suas vidas. Todos nós queremos viver nossas vidas. Todos queremos voltar ao que era normal. Acho que só precisamos ter certeza de que a informação de que está chegando, principalmente a jovens e a crianças, de que eles não são invencíveis, afirmou o epidemiologista Maria Van Kerkhove, do Programa de Emergência em Saúde da OMS. E aí imagina se foi o Bolsonaro que fala isso. Não, o Bolsonaro é maluco, o Bolsonaro genocida. Ah, velho. Eu tô indignado. Eu tô indignado, Diegão. E eu acho Diegão, que... eu vou até fazer um corte dessa nossa indignação aqui pra postar no Instagram, porque... E eu acho que, sabe o que acontece, cara? Eu acho que isso o que vem por aí vai ser muito pior, porque as próximas epidemias vão ser muito politizadas. A gente vai ter novas epidemias no mundo. Eu não sei se o mundo aprendeu com essa, eu acredito que não. Não tenho paciência para esse novo normal. Não aprendeu, né? Não aprendeu. Não. Óbvio que não aprendeu. Mas as próximas epidemias, eles já perceberam, né? Os governos, né? Perceberam que é uma oportunidade se gigantesca, utilizar politicamente disso E todos os possível. Governos, faça essa ressalva. Todos. No mundo inteiro, tá? E aí entra a parada, cara. O Estado é uma porcaria. Olha o que o Estado faz com a sua vida, velho. Para de depender do governo. Bicho, não vou entrar nesse ponto, mas olha o que o mundo tá vivendo por más decisões de pessoas. Aí você fala assim, mas a gente também... e se não tivesse o Estado, como seria? Eu não sei. Não consigo alucinar isso. Só sei que não ia ser esse caos. Essa loucura que foi, por quê? Porque é um monte de gente tentando ganhar em cima, poder, jogo de poder. Cara, é loucura isso. Eu fiquei muito chapado. Dá pra ver que eu fiquei muito puto, indignado. Eu fiquei muito indignado. Quando eu vi o vídeo, eu vi no Instagram do Thales Gomes. Eu falei, Nossa, tá brincando que é essa festa. Porque quando falou festa, às eu vezes até imaginei... Eu pensei que era fake news, sabia? Eu pensei que era zoeira. Que era tipo algum vídeo assim, antigo, né? É. Não, quando falou assim, festa em Wuhan, aí eu falei assim, eu imaginei um calçadão e, sabe, tipo, umas barraquinhas e tal, e aí as pessoas de máscara e tal. Não, mano, era um show, velho, era um Rock in Rio, entendeu? Era uma multidão. E aí a gente aqui... cancelando o carnaval. Mas sabe o que mais me chamou a atenção, Léo? Que dá renda pro Brasil. A festa me
me deixou muito impressionado, mas a declaração da OMS claro, foi assim... Claro. Meu Deus, claro. E agora? Eu queria entender como que essa galera que defende aí ciência, que fala da questão do isolamento social, que fala que tem que cumprir as diretrizes da OMS, porque Felipe Neto falou que ele vai obedecer ao OMS. Obedece e agora? E agora? Como fica? Entendeu? Então é uma hipocrisia, cara, sem tamanho. É tipo assim, uma hipocrisia gigantesca o que a gente tá vivendo, o que a gente tá vendo acontecer no mundo. E o quanto foi branda, né, a crítica, né? Não houve crítica pra OMS pela imprensa. Teve uma crítica totalmente encaixada, assim, que foi do tipo assim, agora que eles estão... que eles viraram um canhão, tiraram o canhão do grupo de risco, é quase que tipo assim, é isso mesmo, quem é grupo de risco vai morrer, e agora o canhão são os jovens, de 20, 30, 40 anos de idade, eles estão falando, agora o problema são eles, porque... Essa é a declaração, tá? Eu não tô lendo aqui, mas procura a declaração do presidente lá, os caras da OMS. Ele falou isso, velho. Que agora a preocupação é porque são assintomáticos. Mas essa preocupação sempre existiu. A gente entrou em quarentena por causa dessa preocupação. Exatamente. Porque se a preocupação fosse só o grupo de risco, só o grupo de risco tinha entrado em quarentena. E, cara, é uma loucura. O tempo dirá, né? O tempo vai mostrar aí as situações. Cara, eu acho que lá na frente a gente vai poder ter análises melhores do que foi essa pandemia. Sim. Assim, não sei se é raiva, não quero também me encher de coisa ruim por causa desses caras. É que a nossa cidade, velho, a gente se ferrou demais. A gente ficou quase 5 meses parado. 5 meses, cara. 5 meses. A minha esposa é fisioterapeuta e ela trabalha na rua. Ela precisa sair, atender as pessoas. Aí beleza, a gente se virou com online e tal. E pro meu negócio nem foi tão ruim, porque a gente fez uma bela de uma virada, pivotou o negócio, mudou a estratégia, mudou o posicionamento de mercado. Não foi ruim. Mas muitas empresas fecharam, restaurantes... Cara, aqui os restaurantes, velho... triste demais, cara. E aí vem essas declarações ambíguas, né, contraditórias, deixa a gente meio... A gente fica indignado. De se indignar mesmo. É isso, cara. Show de bola. E, cara, a gente se vê... A gente tá organizando essa agenda de podcast. Eu vou dar um disclaimer. Eu que edito. E o meu computador, ele não é um computador de youtuber gamer. Então ele demora mais pra renderizar. E aí quando ele tá renderizando, eu não consigo usar ele. E aí às vezes eu tenho que fazer isso na madrugada, deixar ele renderizando. Resumo, eu estou me organizando pra que a gente tem 2 podcasts, né? O Papum Podcast e o Eleitor. O Papum é gravado na terça. A minha meta é fazer com que os podcasts saiam no mesmo dia que eles são gravados, para você ter a notícia quentinha, para você ter informação em tempo real. Então, qual que é a minha meta? O Papum vai ser gravado na terça, sai o áudio na terça, porque o áudio é mais tranquilo eu subir. E o Eleitor é gravado na sexta, sai o áudio na sexta. Então, no Spotify você já vai conseguir ouvir na íntegra. No YouTube sai no dia seguinte, depois que eu consigo fazer a renderização. E aí eu subo pro YouTube e aí você vai poder ver nossos rostinhos. E eu que estou mais magro e belo. E eu estou mais orelhudo. Esse podcast é um oferecimento da Fishman Podcast. A gente se vê na próxima semana. Valeu! Valeu, pessoal!